Um outro assunto agora, porque o Senado Federal deve votar amanhã o projeto que regulamenta as apostas esportivas. A votação aconteceria na semana passada, mas, todavia, porém, a análise foi adiada. Yasmin Costa, minha amiga, qual que é a expectativa, hein? Expectativa é para amanhã eles voltarem a analisar esse caso, viu, Paulo? Mas é tudo expectativa. Semana passada havia essa possibilidade, como não houve acordo, porque esse projeto que regulamenta as chamadas bets é um projeto que já vem lá da Câmara dos Deputados, ele já passou por uma mudança aqui no Senado e principalmente os parlamentares de oposição, eles dizem o seguinte: que ele, do jeito que está, o projeto do jeito que está, ele pode abrir margem para que aqueles chamados caça-níqueis sejam instalados em ambientes físicos. E por isso eles, inclusive, principalmente, como eu disse, a oposição pede para que o texto seja modificado para proibir efetivamente esse tipo de prática. Mas fato é, para amanhã tem essa expectativa, faz parte, inclusive, esse projeto que regulamenta as bets faz parte de todo aquele grande arcabouço, se a gente pode chamar assim, pegando também o arcabouço fiscal como base, faz parte de toda uma mobilização da equipe econômica do governo para conseguir mais dinheiro, mais recursos para garantir o rombo zero nas contas públicas. As bets devem dar cerca de 2 bi, uma previsão otimista do Ministério da Fazenda para 2024, mas tem outras medidas, como a subvenção do ICMS, que essa é considerada a prioridade número 1 do governo para conseguir aumentar a arrecadação do ano que vem, porque, Paulo, já para jogar para você aí, tá aquela briga interna ainda dentro do Partido dos Trabalhadores, porque a ala política não queria o rombo zero nas contas públicas, a ala econômica quer, e agora o próprio deputado Lindbergh Faria usou as redes sociais ontem para criticar a postura do ministro da Fazenda, disse que rombo nas contas públicas não significam que o governo vai conseguir ter um crescimento econômico, o país vai crescer, e não é a favor do rombo zero nas contas públicas. Ou seja, fogo amigo ali dentro do PT com relação a essa questão do déficit primário. Muito bem. Yasmin, obrigado, minha amiga, pelas suas informações. É Yasmin Costa, direto do Congresso Nacional. Pepe, como é que você enxerga essa regulamentação, hein? Enxergo como uma boa medida do governo, né? Está previsto para o ano que vem, com a regulação, a arrecadação de 2 bilhões de reais, mas nos próximos anos a arrecadação pode chegar a 12 bilhões de reais. É importante regular, é importante fiscalizar as empresas de bet e é importante também fazer com que o governo consiga arrecadar mais, né? É importante que essas empresas estão no Brasil e vêm de várias partes do mundo, né? Vêm da Inglaterra, vêm de vários paraísos fiscais, estão no Brasil, ganham dinheiro no Brasil e não deixam absolutamente nada do Brasil. Pegam todos os lucros e mandam para fora. Então o governo, ele é obrigado, sim, a taxar e pegar parte desse valor e mandar esse valor para a sociedade brasileira como um todo, para a educação, para a cultura, para o esporte. Então é uma medida boa, Você concorda, Mano? Eu queria que o Brasil parasse de ter um tratamento hipócrita e 2 pesos e 2 medidas para diversas situações. Então a gente está legalizando as apostas, o que eu sou a favor, mas não legaliza as casas de jogos, não legaliza máquina caça-níquel, não legaliza jogo do bicho. Ou seja, qual é a diferença dessas coisas? Na minha visão, do ponto de vista ético, moral, não tem nenhuma diferença. Então, o tratamento legal deveria ser o mesmo. Ou seja, acho que é importante avançar com a regulamentação das apostas esportivas, mas o governo perde a oportunidade de fazer um tratamento mais amplo que dê igualdade perante a lei para os diversos tipos de jogos. Mas tem um projeto de lei que está sendo discutido há algum tempo no Congresso Nacional que legaliza o cassino no Brasil. Mas não vai passar. Deveria. Não passa, o Congresso é conservador, reflete a sociedade. Tem 2 pesos e 2 medidas aí, né, Nelson? Tem, mas eu queria destacar um ponto nessa regulamentação. É claro, faz todo sentido que essa tributação seja destinada à exploração do esporte, à valorização e tudo mais. Mas eu não sei se vocês tiveram acesso à divisão de para onde vai cada parte dessa fatia que vai ser arrecadada, e tem uma parte que vai para clubes e jogadores. Aí não faz sentido nenhum, Paulinho. Mas por quê? Porque eu tô com o meu dinheiro, aí o Estado vem e com um imposto, por isso que é imposto mesmo, e tira o dinheiro e vai se tornar dinheiro público.
Tornou-se dinheiro público e o que ele vai fazer? Tornar o dinheiro privado de um jogador de um clube rico. Eu que sou pobre estou dando dinheiro para a iniciativa privada. O dinheiro tem que ir para o Estado, Ministério dos Esportes, política pública do esporte. Mas o BET existe por conta de quem? Dos clubes, né? Mas daí eu vou fazer sociedade com o Estado, então, para tributar alguém? Nelsinho, a sua ideia está completamente atrasada. Imagina. 90% dos clubes do Brasil... Tem que cobrar imposto para dar para o clube? 90% dos clubes do Brasil Meu Deus. Né, não são clubes grandes. Você está falando isso? 90% dos jogadores de futebol do Brasil... Tem que você ter está falando isso? Estatal, 90% do clube brasileiro, né? Os jogadores são pobres. Você está falando isso porque você torce pro Vasco, o Vasco vai gostar, meu amigo. E existe uma questão também antecedente a isso, né? Por exemplo, uma política pública eficiente de esporte é investir em esporte olímpico, por exemplo. Beleza, importante. Mas aí é uma das formas, avaliação de gasto, avaliação de desempenho. Clube. Sim, quem forma atleta? Colocar esse tipo de coisa na legislação. Você acha que os caras lá no Congresso iam fazer um projeto e uma regulamentação dessa e só os clubes pequenos seriam os beneficiados? É o que tem. Infelizmente, futebol no Brasil terminou. Vai para Corinthians, Flamengo, os time grandes. Vai pro assim como o patrocínio da Caixa Econômica Federal. É para quem? É só para clube grande. Óbvio. Tem um interesse. Influência política. Patrocínio é outra coisa, nada a ver com política pública para incentivar o esporte. É dinheiro público. E incentivar o desenvolvimento de qualquer pessoa, cidadão no mundo todo. É dinheiro público sendo usado para beneficiar o interesse imediato ali do político. Agora, o que falta a regulamentação no Brasil que ainda não foi feita, Mano Ferreira? Todo o setor de jogos. Por que não podemos ter cassinos? Por que não podemos ter os diversos tipos de jogos como um todo? Por que o jogo do bicho até hoje está entregue ao crime organizado? Não faz nenhum sentido. Coisas que fazem parte da cultura brasileira, do cotidiano de muita gente, quantidade de pessoas que jogam no bicho no Brasil, são milhões de pessoas todos os dias e estão dando dinheiro para o crime organizado. O que é que justifica isso? Nada, só o preconceito antiquado de políticos que não se atualizam, que fazem um discurso muitas vezes hipócrita. E a bizarrice é que há cassino clandestino no Brasil todo. E que políticos no Brasil frequentam. todo. Que políticos frequentam. Políticos conservadores frequentam. Mas a solução não é... Esquerdista não frequenta cassino. Existe. Poker, por exemplo. Existe, claro. E seria uma medida que ajudaria o turismo, que ajuda... É um setor econômico. A sociedade tão legítimo quanto qualquer outro. Por que um cassino é coisa de criminoso? Não tem nenhum sentido. Se regulamentar o jogo do bicho, no dia seguinte surge um jogo do bicho 2.0 clandestino. Jogo do animal. Meus amigos, vamos dar tchau a quem apenas nos ouviu através do rádio. Nossa queridíssima audiência do rádio. Muito obrigado por vocês terem ficado com a gente até aqui. Hoje é só segunda-feira. Amanhã estaremos de volta às 10 horas da manhã. Jovem Pan, jornalismo independente. E para você que está na televisão, ainda temos alguns minutos de Felipe Monteiro, certo, Pepe? Quer que o Vasco ganhe. Paulinho, é impressionante. Quando você vê, por exemplo, a história do cassino no mundo todo, né? Você vê, por exemplo, que nos Estados Unidos, por exemplo, várias regiões se desenvolveram, era um deserto, colocaram um cassino lá, a região se desenvolveu graças ao jogo, graças à regulação do jogo. A gente poderia, por exemplo, desenvolver parte da sociedade no Brasil, parte de Estado brasileiro, parte de municípios brasileiros que vivem na miséria, tendo uma atitude muito mais proativa em relação aos jogos. Deixa esses estados, esses municípios, por exemplo, que têm um índice de desenvolvimento humano muito baixo, colocar os seus cassinos. Isso vai fazer com que a população e que a sociedade local se desenvolva. Colocar um cassino, você quer colocar um cassino no interior da Bahia? Cassino, não é? Sim, mas qual o problema? Cassino no interior da Bahia. Qual o problema? Sim. Não, quero entender. Calma, Pepe, não seja tão agressivo assim. Calma. Sim, queria um cassino lá em Salgueiro. Vocês sabem, a Argentina tem cassino, não tem? Tem. E aí, resolveu alguma coisa? Mas não é que vai fazer mágica. Mas quando você pega cidades com potencial turístico, por exemplo, no Uruguai você tem Punta del Este com um potencial turístico enorme e tem uma indústria de cassino gigante. Aí você vai aqui no Brasil em cidades históricas como Petrópolis, que tem lá o Hotel Quitandinha, uma joia da arquitetura, que sempre teve cassino, depois foi ilegal, criou uma crise no hotel, enfim. E a gente perde um potencial muito grande por puro preconceito. E as rodas liberais precisam de regulamentação?
precisam ter cassinos para se desenvolver plenamente. Muito bem. Meus queridos, semana só começando, hein? O que vai ter lá no Congresso essa semana de importante? Votação do Flávio Dino e do Gonê. Indicação. Junto, together. Exato. É mesmo. Pra quando Sabatina. tá marcado? Dia 13? Dia 13. Dia 13 é quarta-feira. Quarta-feira. Muito bem. E o aniversário é quinta-feira, Pepe. Não esquece do presente. Opa! Aniversário quinta-feira? Opa, 33 aninhos. Você é convidado para o jantar? Depende, querido. Tudo depende. Até quinta tá muito longe.